Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. OAB cobra de autoridades proteção a advogados ameaçados de morte. Conselho Federal divulga quadro da advocacia brasileira dividido por gênero. Presidente da Ordem defende direito dos advogados de conversar com promotor em sessão do CNMP. Peticionamento eletrônico é discutido por dirigentes da OAB e do Ministério Público do Trabalho. E ainda, mais de 15% dos advogados brasileiros já aderem à certificação digital. Você vê tudo isso a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil vai enviar ofícios ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e à Polícia Federal e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará para requerer medidas de proteção e de garantia de vida ao advogado Bettenson Cabral. O advogado atua na cidade de Curionópolis, no sul do Pará, e denunciou ao Conselho Federal da OAB estar sofrendo ameaças de morte em razão de sua atuação profissional junto a uma cooperativa de garimpeiros da mina de Serra Pelada. Numa nota pública, o Conselho Federal da OAB condena as ameaças ao advogado Bettenson Cabral e afirma que vai atuar incansavelmente para descobrir a origem das mensagens e punir os responsáveis. Bettenson advoga para a cooperativa de mineração dos garimpeiros de Serra Pelada e recebeu mensagens como estas: "Tua cabeça vale ouro, tu vai morrer, tu vai perder a vida." Há quase um ano, as ameaças contra a juíza Patrícia Acioli, da 4ª Vara Criminal em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, terminaram na execução da magistrada. 6 meses antes, o advogado Vitorino da Costa afirmou ter recebido mensagens de ex-clientes de que um pistoleiro havia sido contratado para matá-lo em Mato Grosso. Já em junho deste ano, o juiz Paulo Moreira Lima pediu para deixar o caso Cachoeira, depois de afirmar que vivia em situação de extrema exposição junto à criminalidade do estado de Goiás. Casos inaceitáveis, segundo o presidente da OAB. Essa é uma questão que é muito cara para a advocacia brasileira e para o cidadão brasileiro. Nós não podemos permitir que a advocacia fique acuada, como não podemos permitir que a magistratura fique acuada, que o Ministério Público fique acuado. Nós fazemos parte da justiça nesse país. Precisamos, agradando ou não, exercer o nosso papel. E para isso precisamos ter segurança. Não podemos ficar reféns do medo. Medo não se compatibiliza com a missão do advogado, do juiz e do promotor. Por isso a ordem é muito ciosa desse papel. A ordem, de uma forma ou de outra, ela é até ousada e agressiva na defesa do advogado, mas tem que ser feito dessa forma. Precisamos dar garantias para que o advogado possa exercer com liberdade e independência a sua missão de bem defender o cidadão. A fim de ter um melhor controle do número de advogados e estagiários que já possuem a carteira da ordem atuando em cada estado da federação, o Conselho Federal da OAB passou a divulgar em seu site informações sobre a quantidade de advogados dividida por gênero. O levantamento é dividido por gênero e abrange todos os estados da federação. A ordem apenas está disponibilizando esse controle para a sociedade. Para efeitos estatísticos, a ordem mantém vários estudos a respeito desses quadros, com o objetivo de ver onde estão situados os problemas da advocacia brasileira. De acordo com o resultado divulgado no último dia 24, o Brasil possui cerca de 730 mil advogados, sendo aproximadamente 330 mil do sexo feminino e quase 400 mil do sexo masculino. É um número bastante expressivo, já está quase equiparando a quantidade de advogados homens no mercado de trabalho, né? Então as mulheres estão buscando, estão lutando pela a sua oportunidade no mercado de trabalho. Acho que é por isso que está se igualando a quantidade de homens no advogados. Nós estamos em todos os segmentos e assim, a nossa contribuição tende a aumentar e a gente tem ainda uma luta muito grande pela frente, não só no judiciário, mas em todo o segmento da sociedade. Várias injustiças que as mulheres sofriam, então elas sentem necessidade, né, de procurar seus direitos, e a profissão de advogada, né, concede a ela esse benefício dela mesmo atuar contra as injustiças sociais e até contra fatores que ocorrem até dentro da própria família.
Os estagiários que possuem a carteira da Ordem já ocupam a casa dos 65 mil. A categoria está crescendo bastante, né? Muitos jovens como eu estão procurando se dedicar mais a essa profissão tão grande, com tantas oportunidades, né? Você pode ser juiz, advogado, você pode ser delegado, procurador, e entre tantas outras coisas. Eu mesmo estou me dedicando com todas as minhas forças para poder crescer um pouco e tomar meu lugar também nessa sociedade tão grande. A nossa profissão está sendo cada vez mais valorizada. Muitas pessoas aí se interessando pela advocacia, né? Agora, por outro lado também, isso mostra que o mercado de trabalho está ficando mais competitivo, né? E aí também tem esse lado que cada vez você tem que estar se capacitando mais, né? Porque realmente, conforme a OAB está mostrando, o mercado de trabalho está ficando mais competitivo. Muitas pessoas aí trabalhando, né, na área jurídica. Atualmente, o estado de São Paulo é quem apresenta o maior número de advogados, totalizando pouco mais de 237 mil profissionais. Destes, cerca de 110 mil são mulheres e quase 127 mil são homens. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com mais de 119 mil profissionais, sendo aproximadamente 56 mil advogadas e um pouco mais de 62 mil de advogados. Minas Gerais aparece em terceiro no ranking nacional, com um total de 73 mil profissionais da advocacia, dos quais mais de 31 mil são do sexo feminino e 42 mil do sexo masculino. Não se trata de dividir a advocacia entre mulheres e homens. Entretanto, é necessário, para efeitos estatísticos, que conheçamos a nossa população, aqueles que fazem a advocacia brasileira, e também como uma informação para a sociedade. Isso não significa nenhuma competição, se na advocacia tem mais homem do que mulher ou mais mulher do que homem, mas mostra a realidade. Como a procura pelos cursos de direito nas universidades é cada vez maior, o número total de profissionais desta área está crescendo cada vez mais. Os dados divulgados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil são atualizados diariamente e podem ser consultados no site www.oab.org.br. Ele está linkado diretamente com o Cadastro Nacional dos Advogados. E aí, por conta disso, o cadastro tem uma atualização diária e esse quadro, portanto, reflete aquilo que está hoje dentro do Cadastro Nacional dos Advogados, que é o grande tesouro da OAB. Entre os advogados, a pesquisa foi bem recebida. É sempre bom a gente estar a par de toda essa pesquisa que a OAB desenvolve, justamente para poder fazer um trabalho decente para os nossos clientes. Creio que é importante, sim, essa pesquisa e toda essa divulgação. E você vai ver depois do intervalo, o presidente da Ordem defende direito dos advogados de conversar com o promotor em sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. É daqui a pouco, no programa OAB Nacional. O Conselho Nacional do Ministério Público começou a discutir na última sessão do órgão a proposta de resolução que vai padronizar o atendimento ao público e aos advogados por parte dos membros do Ministério Público. Para a OAB, o advogado não pode ficar à mercê do humor de promotores e juízes na hora de ser recebido, principalmente nos casos considerados urgentes. A proposta foi apresentada pelo conselheiro Fabiano Silveira, que classificou o atendimento ao público e aos advogados como dever funcional dos integrantes do Ministério Público. Por outro lado, o texto abriria brechas para que essa recepção possa ser adiada. O membro do Ministério Público, no exercício das suas funções institucionais previstas no artigo 129 da Constituição da República, ou de sua atuação em face da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, deve prestar atendimento ao público sempre que solicitado e em local e horários adequados, com a finalidade de avaliar as demandas que lhe sejam dirigidas. O disposto no caput deste artigo inclui o atendimento ao advogado de qualquer uma das partes ou de terceiros interessados, inclusive de pessoas investigadas ou de réus em ações penais, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Aqui está, portanto, passo a ler o acréscimo
me pareceu mais relevante. Se, justificadamente, não for possível atender aos advogados e partes no momento da solicitação, o membro do Ministério Público agendará dia e hora para o atendimento. Insatisfeito, o presidente da Ordem dos Advogados protestou. A Ordem rejeita concepções de que este é o meu fórum, este é o meu gabinete, muitas vezes ditos por magistrados, membros do Ministério Público. Não, este é o fórum do cidadão. Este é o gabinete do cidadão que paga para que aquele serviço seja prestado à sociedade. E essa tem que ser, a meu ver, a perspectiva sempre. O advogado não é um estranho no fórum, não é um estranho no gabinete, não é um estranho no Ministério Público. Ele é um integrante dessa engrenagem, desse processo, para que se busque a justiça. Ofir Cavalcante lembrou também que faz parte do trabalho do advogado conversar com juízes e integrantes do Ministério Público e afirmou que a permissão em negar atendimento vai gerar conflitos. Pelo simples fato de que não há prazo para que isso aconteça. E aí vai-se ter uma justificativa. Não tenho agenda, tenho audiências, tenho processos a analisar, tenho vistorias a fazer e só posso atender o advogado daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses e inviabilizar aquele próprio contato. Portanto, acredito que dentro de um juízo de razoabilidade, uma ponderação que precisa ser buscada por todos nós, ainda que se admita essa possibilidade de agendar, é necessário que se confira um prazo para que o advogado não fique à espera daquele contato que, no interior do Brasil, certamente não vai acontecer. Que, certamente, em muitas situações, não vai acontecer. E aí vai se dar uma canseira no advogado sem que ele possa ter aquele seu direito protegido. Portanto, que é um direito do cidadão. Portanto, me parece que não estipular ou deixar ao critério do promotor a estipulação desse prazo data máxima vênia, negar eficácia a essa resolução. Vamos continuar a ter os mesmos problemas que hoje temos. E nós não podemos tapar o sol com a peneira. Essa é, sim, a realidade. O argumento fez o relator da proposta de resolução incluir no texto a expressão com a necessária brevidade. Agora, prazo, como sugeriu o presidente da OAB, não foi fixado. Se justificadamente não for possível atender aos advogados e partes no momento da solicitação, o membro do Ministério Público agendará dia e hora para atendimento, com a necessária brevidade. Eu acrescentaria isso. Não creio que, digamos, estipular um prazo talvez seja algo, não sei, nem tenho até dúvida se isso, enfim, seria eficiente ou se contribuiria um pouco para o objetivo que nós estamos todos perseguindo. Então, acrescentaria essa expressão. Mas acredito que, se nós temos sistema de plantão e exigimos dos membros que façam plantão, situações de perecimento de direito podem sim e devem sim ser atendidos no plantão e não necessariamente naquele dia, naquela hora, pelo membro, se não tiver condições de atender. Por isso eu acho que a solução proposta pelo conselheiro, ela é boa. Ela fala em brevidade, ela exige que seja logo, mas mantém a questão da razoabilidade, né, da necessidade de nós não fecharmos questão para não engessar também a atividade. O promotor de plantão dificilmente vai atender a uma situação como essa. Geralmente invoca o promotor natural. Não, esse é um caso que está sendo tratado pela promotora X, eu estou apenas de plantão aqui, essa situação você tem que tratar com ela. Quando muitas vezes é um HC que foi impetrado, ou um pedido de relaxamento, alguma coisa que o valha. Por isso que ponderei também, independentemente de parte ter sido acolhida pelo eminente relator, que se dissesse que naquelas situações em que houver perecimento de direito, ou a possibilidade de perecimento de direito, ou a questão da liberdade sendo posta, que teria que ser atendido. Teria que ter o atendimento sob pena de
tornar-se ineficaz. Eu sei que é difícil compatibilizar, mas pelo menos se ressalvaria situações que podem, na prática, também em nada redundar. Diante do impasse e com quase 1 hora de discussão, o conselheiro Alessandro Tramujas sugeriu uma proposta alternativa de resolução. Eu creio que talvez, ao invés, se fosse possível a conversão, em vez da resolução, que teria um caráter mais geral, de uma recomendação dirigida aos corregedores gerais, que são órgãos, não obstante hoje a existência do Conselho Nacional do Ministério Público, mas as corregedorias locais precisam e devem realmente ser fortalecidas para que efetivamente cumpram os seus trabalhos. E o Conselho Nacional pode monitorar isso, a partir até das inspeções, colocar nos itens das inspeções que tem feito nos estados a observância realmente desse atendimento. Então, eu apenas para contribuir ao debate, colocaria a possibilidade de a gente vir a debater aqui, a possibilidade de se editar uma resolução que trataria realmente os casos individuais em que o eventual membro, realmente não cumpra com esse preceito e venha realmente não atender as partes ou os advogados. Assim mesmo, não houve consenso. Os conselheiros Mário Bonsalha, Almino Afonso e Jarbas Soares Júnior pediram vista e adiaram a edição da proposta. Diante da relevância do assunto, diante do respeito enorme que merece por parte do Ministério Público, que deve merecer pelo papel importante que cumpre na sociedade, a figura do advogado, eu gostaria de refletir melhor sobre isso. Então, eu vou examinar a proposta apresentada pelo conselheiro Alessandro, o conteúdo. Eu não sei se... para mim, em princípio, não vejo problema que seja uma proposta de resolução, mas eu gostaria de ter uma parte da oportunidade que teve o conselheiro Fabiano de trabalhar com a redação em busca de uma redação a mais ajustada, que reflita, que todos ganhem. Que todos ganhem, senhor presidente. Então, eu lamento, eventualmente, frustrar o desenlace da decisão hoje, peço vista e, desde logo, me comprometo perante, inclusive, o eminente presidente da OAB, que trarei na próxima sessão desse Conselho, e esperando contar com a presença de Sua Excelência. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere. Peticionamento eletrônico é discutido pelos dirigentes da Ordem e do Ministério Público do Trabalho. E ainda mais de 15% dos advogados brasileiros já aderem à certificação digital. É no próximo bloco e você não pode perder. Nós voltamos já. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público do Trabalho têm diversas pautas em comum. Uma delas é o peticionamento eletrônico. O assunto que tem preocupado a advocacia foi tema de reunião entre os dirigentes das duas instituições. O encontro do presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante Júnior, com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, serviu para discutir mecanismos que possam aprimorar o peticionamento eletrônico, sem prejudicar o acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito constitucional do cidadão e o peticionamento eletrônico não pode limitar este acesso. Por isso, a nossa visita hoje aqui ao Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Dr. Luiz Camargo, com o objetivo de estabelecer mecanismos que possam viabilizar esse peticionamento eletrônico sem prejudicar o direito a este princípio constitucional que é o do acesso à justiça. Na reunião, o presidente nacional da Ordem manifestou a preocupação da advocacia diante do assunto. Ele ressaltou que os avanços da justiça no mundo eletrônico devem acontecer, mas com cautela para não provocar uma exclusão digital. Essa é uma questão que preocupa a advocacia brasileira, que preocupa o Ministério Público do Trabalho, que preocupa a magistratura deste país. Nós não podemos, sob o argumento de que o processo eletrônico é inexorável, que não há retorno dele, impedir o acesso à justiça. A exclusão digital é um mal que precisa ser combatido também. É necessário que se avance nesse campo. A Ordem está trabalhando para incluir cada vez mais os advogados brasileiros nesse mundo digital, mas a falta de estrutura neste país em relação à telefonia, etc., vai inviabilizar
o exercício da profissão e, sobretudo, o acesso à justiça. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho destacou a importância da contribuição da OAB para o aprimoramento do peticionamento eletrônico. Para nós é interessante e que tenhamos condição de chegar a um sistema onde todos nós consigamos trabalhar, onde o procurador do trabalho tem acesso ao que está acontecendo no judiciário trabalhista, onde o advogado tem acesso ao que está acontecendo em todo o judiciário e, é claro, a magistratura também. Então, tudo isso tem que funcionar. Então, até que nós consigamos chegar a esse denominador comum, demora um pouco, né? Então é importante, né, essa conversação, é importante essa negociação, é importante essa aproximação, porque no final das contas todos nós estamos preocupados com o jurisdicionado. O jurisdicionado é que não pode ser prejudicado com esse avanço tecnológico. Luiz Antônio Camargo de Mello garantiu que a interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil vai ser feita da melhor maneira possível. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público do Trabalho, já tem uma agenda comum e uma agenda desde sempre, posso dizer assim, porque temos interesses de ordem social. Nós atuamos firmemente, nós do Ministério Público do Trabalho atuamos firmemente, né, na defesa do direito social. Nós somos o Ministério Público Social e a Ordem é uma entidade que tem uma projeção nacional na luta pela democracia, pela liberdade, né, e também pela justiça social. Então, a nossa agenda é uma agenda que já vem acontecendo desde muitos anos, né? Nós só vamos intensificar essa nossa agenda conjunta de trabalho com uma perspectiva de atuação também nessa área, né, do desenvolvimento do processo judicial eletrônico. O total de advogados que atualmente aderem à certificação digital em todo o país já se aproxima da casa dos 110 mil profissionais, um montante que corresponde a 15,22% dos advogados brasileiros. Os números foram repassados pela Comissão Especial de Informática e Estatística do Conselho Federal da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil está alcançando a meta proposta, que é a certificação digital nos próximos anos de 250 mil advogados, profissionais que estarão aptos a peticionar de forma online e operar plenamente com o processo judicial eletrônico. O total de advogados que aderiram pela certificação digital em todo o país já se aproxima da casa dos 110 mil usuários. O mês de junho bateu recorde de emissões pela OAB, tendo sido entregues aos advogados 5.951 novos certificados. O Paraná, Mato Grosso do Sul e Amazonas chamam a atenção. São os estados com maior número de advogados aptos a atuar no meio eletrônico. O Paraná registra um percentual de 66,32% de usuários. Mato Grosso do Sul vem logo atrás, com 64,35%. E o Amazonas com 52,85%. Esses estados têm uma explicação. O processo eletrônico está muito mais avançado no judiciário desses estados. Por conta disso, é necessário que a advocacia também corra atrás e tente acompanhar, sob pena de não ter acesso à justiça, o cidadão, e o advogado não ter trabalho. Para os advogados, mais facilidade e tempo economizado para fazer as petições através do processo eletrônico. Foram inúmeros benefícios, né? Dentre eles, a vantagem do horário, que é um sistema que você pode utilizar 24 horas, né? A economia de tempo também, que poupa você o deslocamento de ida aos tribunais, não tem mais a necessidade de tantos deslocamentos, você pode fazer tudo por meio eletrônico. E também a redução na utilização do papel e de impressão de documentos também. Esses seriam os principais pontos favoráveis da utilização da certificação digital. Mas, apesar do grande crescimento da certificação digital, ainda há algumas dificuldades a serem resolvidas. O advogado brasileiro começa a despertar para esse novo momento que o processo judicial vive em nosso país, o processo eminentemente eletrônico. A Ordem tem trabalhado, tem feito a sua parte, tem criado centros de inclusão digital em todo o Brasil, com o objetivo de treinar a advocacia brasileira para esse novo momento. Entretanto, isso também nos preocupa por um outro lado, porque não há estrutura suficiente no nosso país no que toca a telecomunicações, a internet, para que esse processo funcione bem. É necessário que os tribunais tenham comedimento e que se passe por um período de transição
para que esse processo seja devidamente testado. Nós não podemos, sob o argumento de que é importante para a justiça julgar celeremente os processos, impedir que o cidadão tenha acesso à justiça. Por isso, a nossa preocupação nesse sentido. Para tratar de assuntos de interesse da advocacia, promotores e dos procuradores, o presidente nacional da OAB se reuniu com o presidente da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, e sua vice-presidente Daniela Varandas. Entre os temas debatidos estavam as dificuldades operacionais do processo eletrônico, que tem afetado a atuação e prerrogativas dos profissionais das duas classes. A ANPT, como entidade de classe que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho em todo o país, tem inúmeros pontos de convergência com a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, inclusive, nós discutimos vários desses pontos, várias questões que podem representar interesses comuns e de fato representam, como a própria implementação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho e algumas dificuldades que acarretam nessa realidade, que evidentemente é irreversível, mas que precisamos justamente discutir algumas dessas preocupações, notadamente numa fase de transição, que tem repercussão direta na atuação de advogados e de membros do Ministério Público do Trabalho. O presidente nacional, Ofir Cavalcante, sugeriu fazer um grupo de trabalho entre representantes da OAB e da ANPT para discutir as dificuldades existentes. É necessário que nós estejamos cada vez mais próximos daqueles que constroem, daqueles que fazem a justiça. Ministério Público, magistratura e advocacia. Não há justiça sem o trabalho unido de todos nós. Agora, no processo eletrônico, nós temos problemas sérios. O Ministério Público tem problemas sérios, a magistratura tem problemas sérios. E por isso estamos constituindo uma equipe, estamos constituindo uma força-tarefa com o objetivo de discutir essas situações a fim de que possamos apresentar soluções para que a justiça possa funcionar como deve funcionar. Pretendemos justamente com membros do Ministério Público do Trabalho, associados da ANPT, advogados, filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, discutir de maneira conjunta, de forma conjunta, medidas que possam ser adotadas e utilizadas notadamente nessa fase de transição para que ela ocorra da melhor maneira possível, sem qualquer prejuízo para o cidadão. Daqui a pouco, depois do intervalo, a Associação dos Defensores Públicos pede o apoio da Ordem contra a lei que amplia a competência dos juizados da infância e da juventude gaúchos. E veja também, embaixador da Suíça no Brasil convida a OAB para a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ainda está com as inscrições abertas para o 4º Fórum Regional de Educação Jurídica, que será realizado pela Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, nos dias 9 e 10 de agosto, no auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas no site www.oab.org.br. A Ordem dos Advogados do Brasil de Ponta Grossa e o Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais promovem o 1º Congresso Internacional Jurídico, nos dias 6, 7 e 8 de agosto. O evento vai ocorrer em Ponta Grossa, Paraná. Mais informações pelo telefone 42 3028 2312. O Conselho Federal da OAB promove a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos do dia 15 a 17 de agosto. O evento será realizado em Vitória, no Espírito Santo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oab.org.br. Uma lei do Rio Grande do Sul ampliou a competência dos juizados da infância e da juventude gaúchos para julgar ações penais relativas a crimes cometidos por adultos contra crianças e adolescentes. A medida foi questionada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que pediu o apoio da OAB para que a lei seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Já existe uma ação de autoria da Associação Nacional dos Defensores Públicos questionando a lei no Supremo Tribunal Federal. E para dar força à causa, a associação da categoria no Rio Grande do Sul foi a Brasília pedir o apoio da OAB. A Associação Nacional dos Defensores Públicos ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para ver declarada a inconstitucionalidade dessa lei estadual, e nós viemos hoje aqui buscar o apoio da OAB Nacional para que se habilite como amicus curiae nessa ação declaratória de inconstitucionalidade. A resposta veio em seguida. A OAB vai reforçar o pedido. A lei que transfere das varas criminais estaduais para as varas da infância e da juventude a competência para julgar até crimes cometidos por adultos contra menores de idade chocou o presidente da OAB. A Ordem de Advogados do Brasil certamente vai funcionar nesse caso como amicus curiae. É o amigo da causa no sentido de derrubar esta lei. É uma lei que é flagrantemente inconstitucional, cria esse desvirtuamento do objetivo das varas da infância e da juventude. Portanto, nós não podemos em nenhum momento concordar com esse tipo de compreensão a respeito do papel do Estatuto da Criança e do Adolescente. O grupo afirmou também que, por enquanto, a iniciativa está sendo aplicada em 2 varas da infância de Porto Alegre, mas a previsão é disseminar a novidade por todo o estado. Nós não podemos, seja do ponto de vista da política judiciária, ter varas assoberbadas como se tem agora em função desse deslocamento de competência, indevido, diga-se de passagem, porque não caberia à lei estadual fazê-lo. Isso é uma matéria de lei federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não poderia haver qualquer tipo de mistura a respeito das competências, seja do ponto de vista de que isso só faz dificultar cada vez mais o acesso de quem precisa estar nessas varas sendo protegido, que são os infantes, os jovens, etc., infratores. Portanto, por todos os aspectos, do ponto de vista jurídico, constitucional e do ponto de vista social e também de política judiciária, essa lei é uma lei que precisa cair. A arbitragem é uma forma de solução de conflitos de interesse que é desenvolvida fora do âmbito do Poder Judiciário. Portanto, essa é a sua principal característica. Ela se destina a desempenhar o mesmo papel que o Judiciário, que é compor conflitos de interesses, só que não se usa a estrutura formal do Poder Judiciário com seus juízes e tribunais. Na arbitragem, as partes escolhem árbitros, normalmente em número ímpar, normalmente em número de 3, e esses árbitros produzirão uma decisão, que será uma decisão final, que valerá como uma decisão judicial, nem precisa ser homologada pelo Judiciário e, como regra geral dela, não caberá recurso. A arbitragem é uma excelente forma de solução de litígios, especialmente em matéria de comércio internacional ou em outras grandes questões, mas o que é importante é que sejam disputas entre partes que tenham um certo equilíbrio, de modo que há dúvidas se a arbitragem deve ser utilizada em relações que envolvem contratos de trabalho, em que um dos lados tem uma posição mais favorável, ou em relações de consumo, em que a empresa geralmente tem uma posição mais forte que a do consumidor, de modo que a arbitragem funciona bem entre partes igualmente bem preparadas. Existem 3 grandes papéis. Existe o papel do árbitro, existe o papel do advogado e há um papel que é comum em arbitragem, que é a do perito ou expert witness. Como a arbitragem muitas vezes envolve a aplicação de direito estrangeiro, muitas vezes você precisa de um especialista no direito daquele país. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado ou como árbitro ou como expert witness em direito brasileiro em questões sujeitas à arbitragem internacional. Geralmente, quem atua como advogado não atua como árbitro, são papéis um pouco diferentes. As questões são as mais diversas, desde questões envolvendo o direito do petróleo, até questões envolvendo distribuição de energia elétrica, questões envolvendo aplicações financeiras, disputas entre instituições financeiras. Há muitas questões envolvendo acordos de acionistas, geralmente relacionados ao controle de empresas, e surgem
muitas divergências, de modo que a arbitragem nessas questões em que os atores em disputa são equiparados do ponto de vista do nível de informação e do mesmo nível de poder econômico, ela funciona muito bem. Os pontos positivos da arbitragem são certamente a celeridade. As estruturas judiciais hoje estão sobrecarregadas e tendem a ser mais morosas. E uma outra característica importante da arbitragem é a especialização. É possível as partes indicarem árbitros que efetivamente dominam questões que por vezes são complexas em matéria de petróleo, ou em matéria de direito societário, ou em matéria de energia elétrica. O juiz, por formação, ele é um generalista, ele decide desde divórcio até transporte de material nuclear, portanto ele não tem como ser verdadeiramente um especialista. De modo que eu diria que a celeridade e a especialização são características positivas da arbitragem e, em certos casos, dependendo. As desvantagens, a arbitragem é uma instância única e esse é um aspecto, por vezes, negativo. Não cabe recurso da arbitragem. Portanto, uma vez tomada a decisão pelo painel arbitral, geralmente 3 pessoas, aquela decisão ela é válida, ela é eficaz e ela pode ser executada a menos que haja algum vício pelo qual a arbitragem possa ser anulada. Não poder recorrer para os advogados com frequência é um aspecto negativo, porque geralmente um dos lados fica insatisfeito com o resultado. A arbitragem tende a ser um pouco mais cara, eu diria, do que a prestação jurisdicional, porque os árbitros são remunerados pelas partes, portanto não é um serviço estatal. Porém, o que se ganha em celeridade frequentemente compensa o que se perde em custos. Para quem desejar seguir na área da arbitragem, existe um campo vasto e crescente, porque as estruturas judiciais tradicionais elas estão sobrecarregadas, elas estão no ponto da exaustão, de modo que o futuro do direito, a meu ver, o futuro dos profissionais do direito estará na conciliação, na mediação e na arbitragem. O papel do advogado vai progressivamente deixar de ser o propor uma ação e tentar ganhar. O papel do advogado vai ser, em primeiro lugar, tentar uma composição amigável, razoável daquele litígio. E, em não sendo possível, encontrar mecanismos alternativos de solução de litígios que não passem pelo Poder Judiciário. Evidentemente, muitas questões têm que passar pelo Poder Judiciário porque não podem ser objeto de arbitragem, as que envolvem direitos indisponíveis, aqui envolve direito de família, alimentos, posse e guarda de filhos. Evidentemente, o Judiciário tem um monopólio da decisão dessas questões. Mas fora isso, nas grandes questões comerciais, privadas, domésticas ou internacionais, eu acho que o futuro do direito está nas soluções alternativas de conflitos, dentre os quais uma das mais importantes é a arbitragem. O presidente nacional da OAB confirmou presença na 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. O evento, organizado pela Transparência Internacional, vai ser realizado de 7 a 10 de novembro deste ano em Brasília. A resposta ao convite feito pelo embaixador da Suíça foi imediata. Nós participaremos da conferência internacional, seja na condição de debatedores, seja na condição de palestrantes e também, quem sabe, até na condição institucional de apoiar a conferência para que se possa ter a chancela de uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil participando ativamente na construção dessa pauta. O presidente da OAB citou as resistências no Brasil à recém-aprovada Lei de Acesso à Informação e enfatizou no encontro que o combate à corrupção é tema mundial.
Essa é uma conferência internacional que vai trazer especialistas do mundo inteiro em governança, em transparência. E também é muito oportuno se discutir agora no Brasil, porque está havendo uma reação muito forte de determinados setores no tocante à transparência que se quer. Portanto, me parece ser bastante interessante esse debate e a partir das experiências internacionais e até as nossas aqui, quem sabe, essa pauta passa a ser uma pauta internacional permanente. Transparência e governança não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, são muito importantes a fim de que se possa saber como estão sendo aplicados os recursos provenientes dos impostos que todos nós recolhemos. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.